ainda que seja necessário. A gente tem que desimpedir o canal para que o Senhor possa se apossar de nós. Temos retido a chuva serôdia, porque a igreja está achando que está tudo bem, que está tudo certo. Temos tanta confiança em nós mesmos, que o Senhor não consegue nos usar. Isso é terrível. E é mais terrível ainda, é mais tentador ainda, quando você conquista algumas coisas, quando você está numa situação favorável, quando você tem algumas vitórias, é muito mais tentador você achar que não precisa de Deus. O tempo que me resta. Verso 15, os reis da terra, os grandes, os comandantes, os ricos, os poderosos, e todo escravo e todo livre se esconderam nas cavernas e nos penhascos dos montes, e disseram aos montes e aos rochedos: caí sobre nós e escondei-nos da face daquele que se assenta no trono e da ira do Cordeiro, porque chegou o grande dia da ira deles, e quem é que pode suster-se? Você sabe, isso aqui é o 6º selo. A descrição é tremenda, porque uma pergunta é feita. Um quadro inusitado é pintado, porque o cordeiro tem ira, e nós não associamos a imagem do cordeiro com alguém que tem ira. A imagem do cordeiro é uma imagem doce, tranquila, passiva até certo ponto. Mas agora João tem uma visão de que aquele cordeiro que traz a salvação também cobra justiça, e ele vem na autoridade de seu Pai. Ambos vêm sentados num trono. E quando João vê a cena, ele vê o espanto e o terror dos habitantes do mundo, os habitantes impiedosos, e eles se escondem, eles preferem que uma tonelada de massa seja arrojada sobre eles, lhes reduzindo a pó, do que ter que encarar aquele semblante santo. É terrível. Então uma pergunta é feita: quem é que vai aguentar? Quem que vai aguentar o tranco? A resposta vem logo na sequência, no capítulo 7. Depois disso vi 4 anjos em pé nos 4 cantos da terra, conservando seguros os 4 ventos da terra, para que nenhum vento soprasse sobre a terra, nem sobre o mar, nem sobre árvore alguma. Verso 2, vi outro anjo que subia do nascente do sol, tendo o selo do Deus vivo, e clamou em grande voz aos 4 anjos, aqueles aos quais fora dado fazer dano à terra e ao mar, dizendo: não danifiqueis nem a terra, nem o mar, nem as árvores, até selarmos na fronte os servos do nosso Deus. A gente para aqui. O segredo para aguentar essa cena, a única saída é termos o selo de Deus. É interessante como a senhora White se manifesta em relação a esse assunto. Existe um paradigma, não está de todo errado, mas alguns de nós sustentamos que o selo de Deus é o sábado. O Sr. White afirma isso no Grande Conflito, porém em outras declarações ela diz que o sábado é o sinal que contém o selo. O sábado é o selo, mas não em si mesmo. Pois bem, olha a declaração que ela faz: somente os que receberem o selo do Deus vivo terão o passaporte que lhes permite entrar na cidade santa pelas portas. Há muitos, porém, que assumem responsabilidades em conexão com a obra de Deus, mas não são crentes sinceros. Enquanto permanecem assim, não poderão receber o selo de Deus. Isso me assusta. Ela está falando de gente que trabalha para o Senhor, gente que está envolvida com a obra do Senhor, gente que está envolvida com os negócios do Senhor, mas não são crentes sinceros. Não poderão receber o selo do Deus vivo. O selo do Deus vivo só será colocado sobre os que são semelhantes a Cristo no caráter. Assim como a cera recebe a impressão do selo, também a alma deve receber a impressão do Espírito de Deus e reter a imagem de Cristo. Na sua plenitude, o selo de Deus é a imagem de Cristo, que somente o Espírito pode imprimir na minha e na sua vida. Se não hoje, quando? Quando que o Espírito de Deus será derramado? Temos refletido o caráter de quem? De Cristo ou do seu antagonista? A nossa vida reflete mais o quê? E não se esconda atrás do seu pragmatismo, atrás do seu ativismo. Não se esconda atrás da sua função, atrás do seu paletó, do púlpito, ou da função que você ocupa, ou do trabalho que você exerce. Isso não vai te garantir nada. Me perdoem, eu não quero ser indelicado, mas tem coisas aqui de destinos eternos em jogo. Então não se esconda atrás disso. É terrível a cena de juízo, quando Cristo diz: Senhor, em teu nome fizemos isso, 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 eu não te conheço. É tremendo isso.
Mesmo um ministério efetivo e poderoso pode esconder uma vida não santificada. E aí eu coloco o efetivo e o poderoso entre aspas, porque o contexto ali é de milagres, é de expulsar demônios. Não te conheço. Nós não podemos nos fiar nas nossas conquistas, no nosso histórico, nas nossas habilidades. Ninguém vai aguentar o tranco, se não for selado pelo Espírito de Deus. Ninguém. No mesmo livro, Primeiros Escritos, ela diz assim: foi-me mostrada uma multidão que uivava em agonia. Em suas vestes estava escrito em grandes letras: pesado foste na balança e foste achado em falta. Perguntei quem era aquela multidão. O anjo me disse: estes são os que já aguardaram o sábado e o abandonaram. Ouvi-os clamar com grande voz: acreditamos em tua vinda, ensinamos com ardor. Enquanto falavam, seus olhares caíam sobre suas vestes, viam a escrita, então choravam em alta voz. Vi que eles haviam bebido de águas profundas, enlameado o resto com os pés, pisando o sábado a pés, e por isso foram pesados na balança e achados em falta, trocando por arroz e feijão. É o pessoal que vai ser sacudido, é o pessoal que vai se mostrar palha, metal vil, sem valor. É um pessoal que sustentou a obra durante muito tempo, que esteve envolvido com ela, mas quando a coisa apertar, simultaneamente, enquanto uns recebem o Espírito, outros saem da igreja, virando seus inimigos, abandonando a fé que um dia ostentaram. Isso para mim é tremendo, porque matematicamente falando, hoje eu devo estar falando para trigo e joio, reunidos num mesmo lugar. E a pergunta que deve ser feita não é quem é joio, mas se eu sou joio. E eu vou dizer uma coisa, não pertence a ninguém dizer quem é quem. Isso é uma obra do próprio Deus, é Ele que manipula aquela peneira. É Ele que